Vendo as caras aí. Oi. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Show! Então, gente, hoje, né, como vocês sabem, é dia da gente falar um pouquinho sobre educação ambiental. A professora Cristina vai falar com a gente um pouco sobre educação ambiental, sobre a importância também da criticidade, da dialogicidade e um pouco sobre a autonomia também, e como que a educação ambiental ela pode ser aplicada, se é numa ementa única, se é uma formação mais transversal. A professora Cristina Maia, ela é bióloga, ela é bacharel e ela é licenciada também, então é uma bibióloga, né? 2 vezes bióloga aí. Ela está na sala de aula desde o último dia da graduação, é isso mesmo, professora? Já fez parte aí, já estava dando aula desde o finzinho aí da graduação para uma escola noturna. Já tem mais de 15 anos, né, com formação continuada de professores, já trabalhou 20 anos na educação básica lá no estado do Rio de Janeiro. Tem um projeto na UFRJ, né, sobre ciência e arte, que é bem bacana também, professora, depois se quiser falar um pouquinho aí sobre esse projeto de pós-doutorado que a senhora desenvolve. Deixa eu ver o que mais, esse currículo maravilhoso. Então, aí a formação da professora é realmente mais voltada para essa área de educação ambiental. Tem bastante essa questão também da formação de professores para educar sobre biologia. E aí, passando a viver aí, né, na região de Ouro Preto, Mariana, e com todas essas questões ao redor, a professora agora também está desenvolvendo bastante pesquisa, né, bastante interesse na área de mineração também, e como a educação ambiental e a mineração podem se comunicar, né, como que a gente atinge as pessoas falando um pouco sobre o meio que elas vivem. Então, professora, eu queria passar a palavra para você, sinta-se à vontade, estamos aqui para te ouvir, e já queria agradecer também por você estar aqui com a gente hoje. Galera, quem entrou depois, né, a professora falou para, se vocês tiverem dúvidas enquanto ela explica, vocês podem ir mandando as dúvidas. Aí, se quem ficar mais, né, mais tímido, pode mandar no chat, que a Lívia vai poder ler para a professora responder as perguntas. E se vocês não tiverem mais nesse lance de timidez, pode só desligar ligar o microfone e mandar bala, beleza? Professora, então é com você. Valeu, Zaço. Então, gente, queria agradecer demais pelo convite, porque, nossa, eu estava com muita saudade de dar aula para vocês. Assim, a gente pensa que a gente não vai sentir falta das coisas, mas como é que as coisas fazem falta, meu Deus do céu. Assim, nem o Fábio perturbando aqui do jeito que ele tá, não tá me fazendo deixar de sentir falta. Não, parou. Não precisa parar, não, pode continuar. Porque estar assim, de longe, só ver as fotos de vocês assim, e não perceber o movimento de sala de aula e aquela situação das pessoas reagindo às coisas que você está falando, é muito ruim, né? Mas, por outro lado, cada vez que a gente recebe uma mensagem, até essas mensagens do Fábio trazendo um pouco do que era a rotina da gente, já dá aquele calorzinho no coração, né? Você já começa a pensar de novo, nossa, tá todo mundo ainda por aí. A gente não tá vendo as pessoas, mas elas estão por aí. Então, isso deixa a gente mais tranquilo, né? Menos ansioso, eu acho. É uma outra forma de ansiedade. Deixa de ser uma coisa vazia, passa a ser uma coisa de que estão todos lá, a gente tem que dar um jeito de voltar a se encontrar. E mais ou menos é isso que a gente tenta fazer nessas horas, né? É um jeito da gente voltar a se encontrar, um jeito da gente ter essa troca afetiva que a gente precisa ter. E isso envolve também, até o Ricardo está aqui,
Aí, Fábio, quem está aí? E essa troca afetiva é uma das coisas que me fez ficar na sala de aula, porque eu entrei mesmo numa sala de aula para substituir uma professora no último ano de graduação e não saí mais, na verdade. Fui passando de uma escola para outra, de uma escola para outra. Depois, quando deixei de ir à escola, já estava atuando na formação de professores. Então, as coisas continuaram. A sala de aula nunca saiu da minha vida, eu também não queria sair dela, não. E por isso que, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu já conheci Ouro Preto, porque meu irmão mora aqui, e eu já vinha para cá há muito tempo. Mas quando eu cheguei aqui, que a minha cunhada me falou que tinha uma vaga para fazer concurso, aí eu pensei assim, aí eu vou ficar aqui, não quero sair não. Eu quero ficar nessa sala de aula e nessa cidade. E aí foi tudo, não foi nada simples, foi bem complicado, né? Mas deu tudo certo e está sendo maravilhoso, mesmo assim, mesmo à distância, está sendo bom. A gente vai fazer voltar a ser bom demais, em algum momento. Oi? Quando aparece alguém, a gente fica todo feliz, já, porque apareceu alguém. Boa tarde. Tudo bem, Michela? Tudo jóia. Desculpa o atraso, que eu estava em uma outra reunião Tudo bem. de escola. Então, aí eu vou tentar agora, então, fazer uma apresentação para vocês, porque a ideia é falar um pouquinho sobre a disciplina de educação ambiental, né? E a disciplina de educação ambiental foi uma surpresa e depois eu descobri um presente também. Mas não foi uma coisa fácil, não. Então, eu vou tentar começar aqui uma apresentação. Vamos ver se dá certo. Não está aparecendo. Bom, está aberto. Agora vamos ver se agora aparece. Agora foi. Vocês me dizem se vocês estão vendo? Tá aparecendo aqui já, professora. Tá, eu vou colocar em tela cheia para ver se melhora a imagem. Continua aparecendo? Sim, ficou melhor. Legal. Então, esse é mais para dar um norte sobre as coisas que a gente vai conversar. Só que eu estando assim em tela cheia, eu não vejo aí, mesmo que eu não vejo ninguém. Parece que eu estou falando só para mim. Então, precisando, falem, gritem, falem alguma coisa, tá? Que eu dou uma voltada aí para vocês. Então, o que acontece? Na hora que eu precisei organizar a minha vida para falar sobre educação ambiental, eu comecei a pensar assim, nossa, educação ambiental é um mundo de coisa. Como que eu vou colocar um mundo de coisa dentro de uma disciplina, né? É tudo, porque tem tudo de educação e tem tudo de meio ambiente, que é tudo. Daí eu me lembrei de uma imagem que eu vi na época que eu estava na pós-graduação, de uma pessoa segurando todas as publicações de uma revista científica do ano inteiro. E aí, essa imagem eu traduzi nessa foto, que é uma foto que eu tirei. Essa menininha que vocês estão vendo aí sentadinha é a minha filha mais nova. Nessa época ela estava com uns 11 anos. E essa estante era parte de uma exposição que a gente foi ver, e ela era assim enorme mesmo. A sensação que a gente tem é do volume de coisas que a gente tem para conhecer, né? O volume de coisas que já existem, produzidas, escritas, publicadas, e o volume de coisas que a gente publica sempre, que todo mundo que está na academia
e outras pessoas que se interessam pelo assunto estão sempre publicando algum conhecimento novo, ou a gente está discutindo algum conhecimento já existente. E tudo isso faz parte de um volume imenso de coisas que a gente teria que conhecer, né? Só dando, assim, uma geral, só superficialmente, né? Isso daí é de um blog da Federal do Rio Grande do Sul. Então, diz assim, que a China é o país que produz mais artigos científicos no mundo, e o Brasil é o 12º. Isso é de fevereiro de 2018. Não sei como é que a gente está agora. Então, aí teria no Brasil 53 mil artigos em 2016, os chineses, no mesmo ano, 426 mil, a Índia em terceiro lugar, com 110 mil artigos em um ano. Isso se traduz, assim, fazendo uma conta rápida e sendo bem superficial, em 589 mil artigos em um ano. E aí, se a gente pegar só uma revista, tá? Eu peguei só o exemplo da Biological Conservation, que é uma revista bem procurada, bem conceituada. Se a gente considerar só que só essa revista tem um número por mês, eles lançam um número por mês, e a cada uma delas tem cerca de 70 a 80 artigos publicados. Até a data que estamos hoje, de 2020, tem cerca de 600 artigos em inglês nessa revista. 75 por mês. A gente teria que ler 2,5 artigos por dia para estar atualizado só no assunto dessa revista. Claro que a gente não lê só isso, a gente lê livro, a gente lê outros assuntos, a gente faz outras disciplinas, a gente se interessa por outras coisas também que a gente lê, certo? Então, fisicamente é inviável a gente estar totalmente atualizado de todos os conceitos e de todos os conteúdos que são colocados todos os dias. Dito isso, a gente cai na real. E cair na real, um pouco para mim, é essa foto aí, que foi uma foto que eu tirei também. Isso é uma foto do Museu de Arte do Rio. Esse monte de tijolinho imitando uma comunidade era uma instalação deles, e por acaso tinha uma pessoa dormindo exatamente do lado de fora de onde estava sendo exposto essa comunidade. E isso tudo aí que a gente está vendo, a rua, os movimentos, a pessoa desabrigada e as casinhas que se colocam assim exatamente dessa forma, umas sobre as outras, os fios todos atravessados. Isso tudo é meio ambiente, né? Isso tudo é um lado social da educação ambiental que a gente tem que estar muito ligado. E essa é a realidade que a gente vive. Por mais que eu quisesse trazer todos os conceitos e todos os conteúdos que eu conseguisse agregar com as leituras que eu fiz para me preparar para fazer, organizar a disciplina, eu jamais conseguiria trazer essa imagem para vocês. Jamais eu conseguiria fazer vocês vivenciarem o que foi ver essa cena pessoalmente. Então, caindo na real, vamos voltar lá para a nossa disciplina. O que foi, então, mais do que um convite, né? Foi assim, se prepara porque você está entrando na vaga de um professor que oferecia a disciplina de educação ambiental. Aí eu pensei, eita, o que eu vou fazer, né? E agora, o que eu vou fazer? Então, ou eu vou fazer dessa disciplina uma coisa que se isola do que ela deveria ser, que é a transversalidade dela, que está, inclusive, publicada nos parâmetros curriculares nacionais, ou eu vou trazer essa disciplina, trazer o que está na sala de aula para fora da sala de aula e vou continuar fazendo com que ela seja transversal, o máximo possível que eu conseguir fazer. E aí,
No primeiro período, eu acho que isso foi bem conturbado, foi muito complexo, porque eu acho que eu extrapolei demais essa sala de aula, eu deixei de dar o parâmetro que a sala de aula precisa ter quando os alunos chegam nela e estão preparados. Na verdade, a gente é treinado a vida inteira para ter uma sala de aula, né? Para ter uma postura de uma determinada sala de aula, com carteiras organizadas de uma certa forma, com a fala organizada de uma certa forma, com a minha participação organizada de uma certa forma. E eu não queria isso, de jeito nenhum. Então, eu tive que, depois daquele primeiro susto, pensar em como que isso seria organizado. E aí, eu comecei a perceber que eu tinha que, de alguma forma, dar um parâmetro de organização. E aí eu trouxe, obviamente, que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer entender alguma coisa é como é que aquilo está contextualizado historicamente. Até para chegar no momento da nossa vivência, do nosso contexto histórico, social, econômico, isso precisa ser construído. Então, um pouco utilizando os autores referência da área, um pouco pegando informações atuais das coisas que estavam acontecendo, a gente constrói um histórico. E o histórico da educação ambiental na verdade, vem de muito antes disso, mas a gente pensando num determinado marco, se a gente pensar num determinado marco, a gente pode constituir a Organização das Nações Unidas como um marco de início de preocupação com uma educação que não era chamada de educação ambiental, nem de desenvolvimento, nem de ecodesenvolvimento, nem desenvolvimento sustentável, nada disso, mas era um início de uma preocupação de como os seres humanos estão inseridos nesse meio e como que a gente não é o dono desse meio. Então, vem junto com a Organização das Nações Unidas, é publicada também a Declaração dos Direitos Humanos, e aí a gente entra no pós-guerra, né? Em 1948, recuperação econômica, uma atividade industrial começando a ser muito elevada para fazer essa recuperação econômica, e isso levando a um aumento imenso de poluição do ar, da água, do solo. Então, em 1952, a poluição nos Estados Unidos já teve um período marcante de morte de quase 2.000 pessoas que morreram reconhecidamente por poluição do ar. Isso foi um choque, e aí a entrada da ONU também nessa situação, e o uso de DDT, que era uma substância colocada em bomba para matar as pessoas. E essa substância, para ser reaproveitada, foi reutilizada para ser um inseticida, né? Para ser uma coisa para controlar praga nas plantações. Isso, obviamente, começando a causar intoxicação e várias questões de famílias de pescadores também com desordens neurológicas por conta de contaminação de água. No Brasil, a gente tinha um presidente chamado Eurico Gaspar Dutra, que só o Fábio vai saber quem é, porque era no tempo que ele nasceu, ele já devia estar vivo ainda. Mas o Eurico Gaspar Dutra, embora ele não fosse cara muito conhecido, não, e de fato não era, ele foi eleito com o apoio de um ex-presidente chamado Getúlio Vargas, que foi bem conhecido na história do nosso país. E teve 2 episódios de presidência bem diferentes, e ele apoiou o Eurico Gaspar Dutra, que se mostrou um cara muito autoritário, e foi se aliar com os Estados Unidos na Guerra Fria contra a União Soviética. E aí o Eurico Gaspar Dutra, mesmo antes do período de ditadura militar, que vocês devem
lembrar, a partir de 64, ele já fazia perseguições políticas. Na década de 60 começam vários movimentos sociais, vários movimentos da sociedade contra a perda de direitos democráticos, e aliado a isso, aumento da poluição, porque aumentando a industrialização por conta da tentativa de recuperação econômica, extinção de espécies, muitas questões ambientais foram trazidas por essa industrialização. No início dos anos 70, aparece no mundo o surgimento dos primeiros movimentos focados na educação ambiental, que já se tornou uma preocupação planetária. E o Brasil vem em plena ditadura militar, dizendo que vivia um milagre econômico. E quem viveu naquela época, de uma certa forma, se sentia confortável, porque havia muito dinheiro rodando na sociedade, mas não era um dinheiro que era constituído internamente, por produção interna. Era um dinheiro de empréstimo. Era um dinheiro de empréstimo feito pelo governo ao Fundo Monetário Internacional, que levaria o país a uma recessão, porque depois a gente tinha que pagar, e aí ficamos no buraco pagando esse empréstimo com uma inflação absurda. E aí várias questões apareceram durante esse período, né? Ampliação do parque industrial, desequilíbrios ambientais em Cubatão, CSN levando a Companhia Siderúrgica Nacional levando um grau altíssimo de poluição no ar em Volta Redonda, diversificação das atividades econômicas, exploração de agropecuária, então começa a haver plantação de soja, algodão, milho em grandes propriedades, mas tudo para exportação, nada era utilizado aqui. A pecuária também é uma pecuária preparada para exportação, devastando muita quantidade de floresta para fazer pasto. A devastação da floresta amazônica, que começa muito forte nesse período, e que absolutamente não é um bioma Mata Atlântica, pelo amor de Deus, é um bioma Amazônia. A gente tem que lembrar que nem sempre tudo que a gente ouve corresponde ao correto e à realidade. Então, é bom sempre a gente ficar atento, né? Há pouquíssimos dias atrás, um dos ministros do governo atual chamou a floresta amazônica de Mata Atlântica, e absolutamente não é verdade. E também conta nessa época o surgimento das usinas nucleares e as hidrelétricas, trazendo grandes problemas ambientais. Só para a gente não esquecer, os biomas organizados, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. O mouse está aparecendo? Está aparecendo. Sim, dá para ver a setinha do mouse, sim. Legal. Então, aqui é o bioma Amazônia. Aqui é a Mata Atlântica. Estão vendo? Está bem clarinho, mais clarinho do que eu queria que tivesse, mas a Mata Atlântica está aqui. Bioma Amazônia está aqui. Ok? Então, no início dos anos 70, começam a haver os movimentos organizados pelo meio ambiente. Então, a reunião de Estocolmo, de 72, que foi uma reunião bem importante, os países tentando começar a se organizar e se reunir em favor do meio ambiente, para proteger o meio ambiente, e aí começam a criação de programas. Nesse período aí, teve a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Nas décadas de 70 e 80, o movimento ambientalista vai se fortalecer. O processo de democratização do Brasil está muito ligado a esse movimento ambientalista, e a partir desse movimento começam a se organizar movimentos sociais e se formarem ONGs. Em 77 vem a segunda conferência
Intergovernamental de Educação Ambiental, que ocorreu em Tbilisi, na antiga União Soviética, que foi, na verdade, um prolongamento da Conferência de Estocolmo, e gerou outros documentos com objetivo de proteção ambiental. Nesse período, pouco mais para frente, a gente teve publicada a nossa Constituição Federal, que vale hoje, embora a gente tenha várias modificações acontecendo nela, e era chamada Constituição Cidadã, porque dava mais direitos aos cidadãos. 20 anos depois, no Rio de Janeiro, teve a segunda Cúpula Mundial do Meio Ambiente, que gerou uma declaração com 27 princípios. Essa conferência abrigou uma convenção sobre alterações climáticas, já bem importante, uma convenção para a conservação da biodiversidade, e gerou a Agenda 21, que foi um protocolo de proteção ambiental assinado por 179 países. Quase nada do que estava programado para a Agenda 21, na verdade, se concretizou. Durante a década de 90, teve ainda a criação da Política Nacional de Educação Ambiental, o Programa Nacional de Educação Ambiental, desenvolvido pelo MEC, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, a formação da Rede Brasileira de Educação Ambiental, e aí já tem a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, incluindo o tema de meio ambiente como tema transversal para toda a rede de ensino, todos os níveis de ensino. Em 1998 veio o Protocolo de Kyoto, no Japão. Os países industrializados se comprometeram a diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990, e que isso aconteceria até 2012, mas os Estados Unidos, que era responsável pelo maior porcentagem das emissões juntas num lugar só, não quis assinar. Em 99, o Congresso Brasileiro instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9795, que foi extremamente importante para as coisas começarem a acontecer legalmente. Em 2012, veio a Rio Mais 20, e aí na Rio Mais 20 se percebeu que praticamente nada do que estava sendo acordado estava sendo desenvolvido. Então, a Agenda 21, o Protocolo de Kyoto, todas as questões que estavam sendo acordadas ao longo desse tempo estavam acontecendo de fato. Em 2015, acontece o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que institui a Agenda 30 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ainda estão em fase de desenvolvimento. Com toda essa loucura que a gente está vivendo, com todas as questões paralelas, políticas e de saúde que a gente está vivendo, esses objetivos ainda estão sendo contabilizados. E ainda existe a esperança de que a Agenda 30 consiga alcançar alguns deles. Então, alguns acontecem com mais facilidade em alguns países, outros com menos facilidade. O Brasil se afastou de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável depois do golpe de 2016. Então, a gente não está mais... só quem está levando em consideração, obviamente, são as ONGs e os movimentos que tentam fazer algum trabalho social e ambiental. Aí, só para vocês terem uma ideia, paramos aqui no momento em que eu fiz uma explanação para vocês sobre um histórico, tentando contextualizar, que muita gente vai levar algumas informações e pouca gente vai guardar a maioria das informações. Então, o que eu faço durante o período de disciplina? Ao invés de eu fazer uma aula ou duas, onde a gente só fale sobre isso e
discorra e detalhe esses assuntos que a gente está falando aqui, eu peço para os estudantes que eles procurem a bibliografia que eu ofereci, e aí a gente fala um pouquinho sobre também como fazer uma consulta fidedigna no Google, como ir em sites que a gente pode confiar e pegar informações que a gente pode confiar. E eu peço que eles construam esse histórico que a gente fez aqui, eles mesmos. Aí a gente aprende a trabalhar com infográfico e a gente aprende a fazer consulta fidedigna. Então, o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente é o resultado do trabalho de uma turma. E aí vocês vão ver que a Larissa e o Wesley foram lá em 1822 buscar informação sobre questões que eles consideraram relevantes relacionadas ao meio ambiente, para fazer essa construção histórica. Então, você vê que tem 1822, 25, 27, e eles vão trazendo várias questões, por exemplo, em 1859, o lançamento do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Certamente teve um impacto muito relevante isso no ambiente. Não daria tempo de eu falar disso tudo. E certamente isso tudo passaria de uma forma que a gente perderia essas informações. Eles aprenderam a fazer o infográfico e construíram a linha de tempo deles com o que eles consideraram que fosse relevante. Assim, os outros colegas, então, terminavam um período, o outro colega pegava o período seguinte. E aí eles combinaram quais períodos cada um ia pegar. E cada um fez um infográfico com o assunto que achou relevante e com o formato que achou mais interessante. Então, são vários infográficos falando a morte do Chico Mendes, que era uma coisa que pode ser que eu não tivesse tempo de falar, e que foi extremamente relevante, muito mais do que a morte em si, sobressaiu o trabalho dessa pessoa e deu possibilidade de continuidade, porque ele teve uma visibilidade que outras pessoas, inclusive organismos internacionais, começaram a se preocupar com com esse lugar e com o trabalho que o Chico Mendes fazia. Inclusive, o Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu agora há pouco tempo, também estava nessa região atuando. Aí vocês vão ver. Então, indo aqui até o fim, só para mostrar os infográficos, vou voltar, só para mostrar os infográficos e dizer que esses infográficos, cada período acontece uma coisa diferente com eles, né? Então, às vezes, eles são apresentados como numa roda de conversa, e às vezes eles são apresentados exposto, como se estivesse num congresso, e a gente teve um período que teve um workshop na entrada do ICEB. Todos os infográficos foram expostos ali, e foi como um encontro, um simpósio, falando sobre esse assunto. Os estudantes ficaram recebendo todas as pessoas que passavam e que se interessavam sobre o assunto para explicar. Então, a partir do momento em que eu começo a pensar numa forma de trabalhar a educação ambiental que não fosse de uma forma isolada, fica claro, fica evidente que essa educação ambiental precisa ser trabalhada numa perspectiva crítica. E tem vários autores que trabalham na perspectiva crítica da educação ambiental, como trabalham em perspectiva crítica em qualquer processo educacional.
A educação ambiental é uma prática social. A gente viu nos infográficos vários exemplos disso. Então, é necessário vincular esses processos que originalmente poderiam ser considerados ecológicos, mas não são mais, aos processos sociais de leitura de mundo. Então, além de todos os autores importantes da área ambiental, a gente tem autores que levam essa perspectiva a uma leitura do mundo. E aqui a gente inclui também o Paulo Freire, né? Então, nessa parte que a gente começa a pensar na leitura de mundo, uma das coisas que acontece durante a disciplina é que a gente fica atento às questões que acontecem no nosso lugar de vida, onde a gente está, e também no mundo. E uma das coisas que aconteceu ano passado, que pesou muito e teve um impacto ambiental que alcançou o Brasil inteiro, foram as queimadas na floresta amazônica. Essas queimadas levaram a gente a refletir um pouco sobre a Amazônia e voltar os olhares para a Amazônia. Então, uma das coisas que a gente fez foi conversar muito sobre a Amazônia, ver vídeos. Esses vídeos são da Renata Reis, eu nem sei se ela está aí, mas se ela me passou os vídeos gentilmente, para que eu pudesse mostrar esse ambiente da Amazônia nas aulas, durante as aulas. E aí eu pedi a ela, se ela tivesse vídeo, que eu queria vídeos. E o que acontece? A gente um pouco conseguiu vivenciar o ambiente da Amazônia pelo olhar da Renata. Claro que aí tem a Renata falando, né? Então eu tirei o som. Quando eu apresentei isso, eu apresentei com a leitura de uma carta da Érica Beringer, que é uma pesquisadora que trabalha hoje ela trabalha fora do Brasil, mas ela fez a formação dela na UFRJ e ela foi estudar as queimadas. E ela diz na carta dela que essa coisa de dizer que a Amazônia queimava porque toda a floresta queima durante um período do ano, não é verdade. A Amazônia é muito úmida. Por esses vídeos que passaram aqui, a gente consegue ver isso, né? A Amazônia é muito úmida. E isso faz com que qualquer queimada que se inicie tenha fim rapidamente, fique isolada pelo excesso de água. Então, para que você consiga fazer com que a queimada aconteça, é preciso ter a mão humana. E ter a mão humana significa ter essas correntes aí que vocês estão vendo, derrubando árvores. Como que acontece isso? Bota um trator numa ponta de uma corrente, outro trator na outra ponta, e eles chamam isso aí de correntão. Essa corrente é uma corrente absurdamente imensa e forte, tão forte que é capaz de derrubar árvores seculares. Essas árvores são derrubadas, isso tudo está explicado um pouco na literatura, um pouco nessa carta da Érica. Essas árvores são derrubadas, passam meses derrubadas, meses. Por quê? Porque elas precisam secar. É tanta umidade que elas precisam ficar derrubadas e secar, não ter mais a possibilidade de ter umidade naquele local. Porque aí vem os criminosos e queimam aquela região e conseguem queimar aquela região. Então, quando o ano passado teve o famoso dia 10 de agosto, dia das queimadas, que deu aquela reação que apareceu no Brasil inteiro e que escureceu o céu de São Paulo,
já sabia há meses que isso ia acontecer, porque era muita mata derrubada. Muita, 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 muita. Hoje, no dia de ontem, na verdade, de madrugada, eu capturei essa imagem aí, que mostra, por um aplicativo chamado Wind.com, está na internet, é fácil de pegar. Você colocando aqui na localização Amazônia e pedindo aqui nesse menuzinho mais camadas, vai aparecer essa daqui, ó, concentração de CO. Essa concentração de CO mostra aonde está sendo emitido o maior, liberado, né? Maior emissão de gás carbônico e de monóxido de carbono. E nessa região é a região onde está queimando. Então, vocês podem ver que hoje, na verdade, ontem de madrugada e certamente hoje, nessa região tem queimada, nessa região tem queimada. Isso é liberação de monóxido de gás carbônico. Então, ainda tem bastante queimada. Então, dizer que a queimada aconteceu ano passado e que não está acontecendo mais também não é verdade. Então, conversamos muito sobre isso, E o que se deliberou na turma foi que as pessoas precisavam saber dessa informação, que não poderia ficar dentro da universidade, dentro da turma. Então, os grupos se constituíram, se organizaram, fizeram cartazes, fizeram imagens desse tipo, fizeram folhetos e foram para a praça, foram para as ruas e se estabeleceram em lugares diferentes para informar a população. Daí eu vou começar a falar dos projetos, porque até aí a gente está falando de uma contextualização e das preocupações que a gente tem dentro desse contexto que a gente vai fazendo histórico das questões ambientais, histórico e atual, né? Das questões ambientais. Mas, paralelo a isso, há uma proposta da disciplina de que os estudantes façam um projeto ambiental que envolva situações diferentes. Por exemplo, para cada turma a gente tem uma discussão diferente. Então, houve uma turma que fez uma discussão que levou a uma questão de que a gente precisava discutir o consumo, que o consumo na nossa sociedade extrapolava o necessário, então que a gente tinha que discutir as questões de consumo. Então, a gente trouxe vídeos, a gente fez leituras, a gente discutiu várias questões relacionadas ao consumo, e os grupos se estabeleceram fazendo projetos ambientais relacionados ao consumo. Numa outra turma, a gente já estava mais dentro das questões relacionadas ao ambiente de Ouro Preto, e havia algumas questões que incomodavam pessoas que moravam aqui, ou pessoas que estavam nas repúblicas, e essas questões foram trazidas para se constituírem como projetos relacionados a questões locais, questões de Ouro Preto. Essa foi a escolha da turma. E a gente discutiu bastante isso e saíram projetos bem interessantes. Um deles foi esse projeto de análise de descarte incorreto de medicamentos. Como que isso interfere no meio ambiente? A Bruna, a Thalita e a Amanda fizeram... A Amanda não estava no dia da foto, mas ela estava também no grupo. Fizeram uma cartilha falando sobre esse descarte. Essa cartilha ganhou um prêmio de um concurso para jovens no meio ambiente. Elas foram premiadas. E agora a gente está terminando, nesse período agora, a gente está terminando o artigo que elas estão mandando
para um congresso e vão fazer uma publicação também. Cristina, a Bruna tá aí, viu? Bruna, olha você aqui, linda! Você está acordada? Deixa eu falando, tá dormindo? Aí, Fábio. Esse povo vai arrumar a cozinha enquanto tá fazendo a palestra e fica mal ocupado. Deixa ela. Que coisa feia, Fábio. A menina comentou aqui no chat que tá aqui. Ela não está conseguindo falar, deixa ela. Então, esse é outro projeto também relacionado a Ouro Preto, desenvolvido pela Renata Reis, aquela das imagens lá da Amazônia, e pela Fernanda Gonçalves. Elas fizeram... isso é uma coisa que a Renata me pediu e que a Fernanda achou muito interessante, que era fazer uma análise do... que elas queriam fazer alguma coisa no parque da Colomia. E aí a gente foi fazer uma visão, vamos fazer uma visão do parque, né? O que tem no parque, como é que a gente pode intervir no ambiente, o que vocês acham que tem para mexer, para falar, para dar pitaco. E uma das coisas que tinha lá, e que não estava, elas não sabiam dizer se estava muito bem colocadas, se eram adequado ou não, eram as placas de orientação de dentro do parque. E aí elas fizeram um trabalho muito bacana de reconhecimento e identificação de onde tinha placa e quais eram os tipos de placa adequados, porque na literatura tem tipos de placa adequados para serem colocados em parques. E isso gerou uma publicação que foi aceita pelo Encontro Regional de Ensino de Biologia no ano passado, e aí a Renata e a Fernanda apresentaram um resumo no Erebio. A outra coisa que foi trazida também pelos grupos era a questão do saneamento da cidade, né? Que a gente hoje ainda discute bastante e que agora está uma outra discussão, porque tem uma empresa privada que está começando a organizar a questão das águas em Ouro Preto. Então, a Rafaela, o Breno e o Marcos resolveram fazer uma visão de como estava acontecendo o tratamento de esgoto no município de Ouro Preto e fazer um alerta à população. E criaram um material para ser divulgado para a população, mostrando o derramamento de esgoto. Se vocês olharem bem nessas casinhas, tem os canos. Na própria casa tem um caninho que sai caindo a água, as questões sanitárias da casa, toda no rio. Aqui, ó, quanto caninho. E isso é um processo histórico. A cidade foi constituída assim. Só que, historicamente, havia uma forma de fazer despejo de esgoto e hoje isso absolutamente é inviável, inaceitável. E continua acontecendo. Aqui, ó, a aguinha caindo. Então, a gente espera agora que alguma coisa aconteça com a Sanioro, né? Esse pôster foi desenvolvido pela Luciana Medeiros e ela tinha uma angústia com relação à destinação dos resíduos provenientes de pesquisa que é realizada na UFOP. E ela não sabia como que esses resíduos sólidos estavam sendo eliminados. Então, ela foi pesquisar, foi tentar descobrir, e ela descobriu algumas coisas que não podiam acontecer, fez várias observações, conversou com várias pessoas, fez várias consultas e conversou com pessoas que deveriam saber coisas para fazer modificação nesse tipo de ação, fez o pôster e expôs o pôster na porta do bloco de sala de aulas, porque ela queria
que muitas pessoas compreendessem a importância disso. E foi muito bacana. Esse trabalho foi o trabalho da Fernanda Rossi, do Felipe e da Lidiane, que é de uma delicadeza que, assim, até me emocionou quando ela me mostrou que ela fez um guia da ave fauna com uns cardzinhos. E isso pode ser um joguinho ou pode ser só um cardzinho. E aí fazer um conjunto de card com as aves todas organizadas e como que essas aves se comportam no ambiente, qual o tipo de alimentação, qual o tipo de ninho que essa ave vai desenvolver. E isso teve muito a ver com um trabalho desenvolvido pelo Vitor Leandro, que foi também um trabalho belíssimo, porque ele se incomodava ele trabalha com passarinho, né? E ele se incomodava com algumas pessoas trazerem filhote de pássaro que achava no chão. E ele dizia, gente, nem todo pássaro, nem todo filhote que está no chão é para recolher. Às vezes ele está treinando voo, às vezes ele é só pegar e botar de volta no ninho. Então, as pessoas não sabem como agir. Isso tem um pouco a ver com esse trabalho da Fernanda, do Felipe e da Lidiane também, porque aqui tem um pouco de como os passarinhos se comportam, né? Esse trabalho do Vitor Leandro, ele levou adiante, ele fez essa ai, meu Deus, perdi o nome disso aqui. Ele fez uma orientação, né? Era um guiazinho de orientação de como tratar o bichinho. Fez isso. Ele falou que é uma cartilha. Obrigada. Era isso, era o nome que eu perdi. Ele fez essa cartilha, ele mandou para o Congresso de Educação Ambiental, ele foi aprovado no Congresso, apresentou no Congresso, depois ele continuou a pesquisa, aprofundou, mandou para a Revista Brasileira de Educação Ambiental e foi publicado na Revista Brasileira de Educação Ambiental. Um trabalho muito bonito do Vitor. E ele é muito organizado, né? É um cara muito organizado. Então, daí o próximo trabalho, a próxima turma, a gente já tinha passado pelo crime de Brumadinho. Depois de ter passado pelo crime de Mariana, do rompimento da barragem, e de já ter várias questões sendo discutidas com relação a isso. Então, a próxima turma começou a discussão com essa provocação aí. Eu escrevi no quadro lá do nosso laboratório de ensino, a mineração é um mal necessário. Daí vocês vão ver que tem uma bola redonda fechando uma parte do quadro com uma linha vermelha, que é porque o Fábio viu essa minha frase provocadora e fez uma malcriação, escreveu aí. Isso ficou uma treta, gente, vocês não têm noção, ficou uma treta. Eu não vou botar não, porque é uma malcriação. Mas depois ele entendeu que eu não estava favorecendo a mineração, que era uma provocação. Então, qual era a provocação? A provocação falem sobre isso. Então, eu pedi que todo mundo escrevesse alguma coisa e falasse sobre isso. A mineração é um mal necessário. E aí vieram as redações, né, as composições, e eu guardei. E aí a gente entrou num processo de discutir as questões minerárias e de como que a gente leva essa informação, mais do que discutir entre nós, como que a gente levaria essa informação para a escola, para um menino que está se formando e que não sabe quais são as questões da mineração que envolvem uma região onde ele mora. Esse menino sabe que a mineração é importante porque meu pai trabalha lá e nós vivemos do emprego do meu pai, com minha mãe.
A mineração é importante porque movimenta a cidade, as pessoas movimentam o comércio, e isso é importante para a cidade. A mineração é importante porque produz material que vai gerar riqueza, e parte dessa riqueza vai ficar para a minha cidade. Isso é o que as pessoas conhecem da mineração. Mas quem vive em área de mineração, próximo aonde tem a exploração do minério, ou aonde tem barragem, sabe cada vez mais, e a cada ano que passa sabe mais, o quanto é danoso para as pessoas, para os animais, para a flora, para o ambiente, para tudo. A mineração, como ela é feita. Desde que se instalou no Brasil, desde os anos 40, quando a Vale começou a explorar Carajás lá no norte, a forma como ela é feita, o quanto ela é danosa. Então, isso virou o tema de desenvolvimento dos projetos. E aí foi oferecida umas referências para desenvolver os projetos. Essa mesma provocação, a mineração é um mal necessário, foi feita novamente no final do período. E, novamente, eu recolhi as redações, e o perfil era totalmente diferente. Então, para falar sobre esse assunto, eu pedi duas coisas: que fosse sobre questões relacionadas à mineração e que envolvesse alguma escola, de alguma forma. Isso gerou uma inquietação um pouco, assim, deixou um pouco ansioso, principalmente quem vai fazer a disciplina como eletiva, que é da engenharia ambiental, e que não tem contato com a licenciatura. Mas eu fiz o apoio e o suporte, e dei toda a liberdade para trabalhar da forma mais tranquila, e saíram projetos muito legais, muito bacana. Esse projeto da Daniela e do Michael, Daniela está aí, que eu sei. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido na forma de artigo, vai ser publicado. Esse projeto da Aura, a Aura é uma colombiana, Fábio me corrige se eu estiver errada, mas ela é uma aluna de mobilidade, ela é colombiana, eu tenho a impressão que ela deve ter até já retornado. E ela estava muito nervosa, porque ela não dominava o português do jeito que ela achava que deveria dominar para escrever. E eu escrevi com ela, e ela fez uma cartilha muito bacana para ser apresentada para a escola. Aí ela me pediu muito que ela não tivesse que ir à escola, porque ela não saberia como se relacionar, ela achava que ela não seria bem compreendida pelos estudantes. Eu falei, olha, se você tivesse mais tempo aqui com a gente, eu iria com você, e você veria que não é nem absolutamente difícil acessar os estudantes, e que eles gostariam muito de conversar com você, mas eu vou te deixar livre e você faz do jeito que você achar melhor. Então, ela fez a cartilha e ela não aplicou, ela deixou a cartilha pronta, mas ficou muito bacana a ideia dela. Esse foi um trabalho que a Larissa, a Lívia e o Lucas fizeram numa turma de 6º ano, com os meninos, fazendo maquete sobre o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. E isso é uma coisa tão emocionante, que você vê essa primeira maquete, os meninos que fizeram, os alunos que fizeram, a primeira maquete de como era o lugar, isso aqui é a barragem. A segunda maquete de como ficou o lugar, e isso aqui é a barragem. Olha o rio que eles botaram, olha os peixes. Olha tudo marrom. Olha as casas marrons. Quem já foi a Paracatu
não tem como não olhar isso aqui sem se emocionar. É uma coisa... Foi um trabalho fantástico. E esse trabalho deu origem a um mapa conceitual que os meninos fizeram, falando sobre o que era mineração para eles depois dessa atividade. E aí aparece aqui ferro, mineradora, barragem, montanha, destruição, barragem, construção de móveis. Então, aqui tem outra coisa mostrando que eles começaram a perceber que a mineração tem que ser, as empresas minerárias têm que ser responsabilizadas e modificar a forma de agir. E esses meninos começaram a perceber. Uma outra intervenção também realizada em escola foi realizada pela Marina, a Tévila e a Vitória. Elas estavam bem nervosas também de ir para a escola, mas elas, aqui, ó, elas e o aluno enorme perto delas. E elas adoraram, voltaram de lá dizendo que foi muito bacana, que a intervenção foi muito legal, que eles gostaram, e aí eles preencheram um quadro do tipo SWOT, que fala sobre forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e eles fizeram um histórico, né, uma colocação sobre o que a mineração provoca na sua vida. Esse trabalho foi um trabalho do José Lucas e do Jean, que foi um trabalho de uma sensibilidade imensa, com meninos do 5º ano e do 6º ano, e esses meninos desenhavam uma imagem de uma pessoa e eles pediam para transformar essa pessoa num super-herói. E aí, o que esse super-herói faria com o poder dele na região, né, onde eles moravam? Qual o superpoder? Congelar a lama. Qual o superpoder? Estourar, não deixar a barragem estourar. Segurar a barragem, né? Ser capaz de segurar a barragem. Eu, com o superpoder, mando conter essa lama. Não, aí o menino escreveu: não quero falar sobre poluição ambiental, pois perdi um primo em Brumadinho com o estouro da barragem. Esse estava, talvez a professora ainda não tivesse percebido, mas ele estava precisando de acompanhamento. Um outro trabalho feito também pelo Vitor, Jéssica e Alessandro foi um trabalho que eles desenvolveram de entrevistas. Eles pediram para não ir à escola e eles entrevistaram. Eles fizeram duas coisas: eles distribuíram um panfletinho desse aqui que eles fizeram com informações de ameaças, violações por município no quadrilátero ferrífero, e fizeram entrevistas perguntando o que as pessoas achavam de mineração. O que você acha da mineração? Aí eles foram para a portaria do ICEB, para o pátio do DEMUS, para a cantina da Escola de Minas. Na cantina da Escola de Minas, eles não conseguiram entrevistar ninguém, porque ninguém quis responder. E o trabalho da Mariana, esse foi o trabalho que me emocionou muito, e da Andressa. A Mariana é uma aluna da engenharia ambiental, que estava muito nervosa de ter que ir à escola, muito, muito, muito. E aí elas fizeram uma apresentação de conteúdo, que era o que a Mariana se sentia à vontade para fazer, porque ela estava muito ansiosa, e depois elas passaram, pediram para quem quisesse escrever sobre mineração. Então, receberam algumas coisas assim: a mineração está presente em tudo no nosso dia a dia, nos produtos que usamos na nossa casa, mas além disso também sofremos, pois somos influenciados pelos impactos ambientais que estão sempre ocorrendo, afetando principalmente as pessoas.
E aí, como parte de conclusão, a Mariana escreveu assim: a experiência de estar presente em uma sala de aula e poder repassar, mesmo que de maneira rápida e geral, uma parte dos nossos conhecimentos sobre o tema proposto, foi singular e única. Muito reconfortante escolher os frutos de um trabalho bem planejado e bem executado. Gente, eu fico emocionada até hoje, porque quando ela veio apresentar para mim, ela se emocionou. Ela não sabia que ela tinha se emocionado tanto. Ela se sensibilizou com o fato de estar participando da educação, né? E esse foi um trabalho da Caroline e do Igor. Também é um trabalho muito bacana, porque é um jogo muito interessante e que traz possibilidades bem interessantes de desenvolvimento na escola, sendo aplicado. Esse é um trabalho do Leandro, que também é da engenharia ambiental e que fez um trabalho de uma delicadeza fantástica, porque ele passou umas perguntinhas para os alunos, bem simples, porque eram alunos de Fundamental 1, gente. E aí, depois, eles pediram que os alunos escrevessem cartas para as famílias dos atingidos. E os alunos escreveram. E aí eles escreveram: olá, família, eu sinto muito pelo que vocês passaram. Escreva essa carta pelo momento difícil, que vocês recuperem tudo que perderam e que possam continuar saudáveis e com fé. Eram crianças de 9, 10 anos. Né? Acho que tinha até mais novo do que isso, porque alguns eles precisaram ajudar a escrever aqui. E os outros trabalhos, todos os trabalhos eram lindos, todos os trabalhos sensacionais. O trabalho da Luciana e da Marcela foi apresentado no IFMG e também está sendo recuperado agora, vai ser uma publicação também. O trabalho da Larissa e do Wesley foi fantástico, eles não ainda se manifestaram em desenvolver um artigo, mas eles têm um resultado fantástico, que é a reação de estudantes da automação, da mineração, e que não conheciam a lei popular da mineração, que saiu no ano passado, saiu em 2018. E a professora que estava dando aula, por acaso, era uma professora que trabalhava com legislação. Então, foi um debate muito rico, muito interessante, e eles têm muito resultado para ser discutido. E aí é isso, gente. Acabou. Referências. E agora eu fico... Vou interromper aqui. E eu fico à disposição de vocês. Oi, tudo bem? Muito legal, Cristina. Eu lembro, né, quando a gente foi em Paracatu, foi bem chocante, assim, também a gente ter o contato, porque quando a gente acaba trabalhando com educação ambiental, a gente também aprende muito, né, porque como a gente tem que passar para frente, a gente acaba dando essa aprofundada aí no conhecimento, como eu já tinha mencionado, né, de fazer toda essa pesquisa bibliográfica. Então, assim, é muito importante a gente conhecer, principalmente a gente que está na UFOP, né, conhecer bastante do que está no nosso entorno, saber o que acontece em Ouro Preto, em Mariana, em Brumadinho, toda aquela região, né, o tanto que a mineração impacta na vida da gente e na vida das pessoas que estão ali. Então, assim, realmente muito importante aí todas as falas que você teve, mostrando esse trabalho aí da galera que já fez a disciplina. Achei muito massa, muito obrigada. Obrigada a você, Débora. Obrigada a vocês pelo convite. Foi bom demais poder falar de novo sobre esse trabalho. Estava com saudade.
Tudo bem, gente? Deixa eu falar, né? Ver se entusiasma as pessoas a falarem também. Falei que hoje eu não vou abrir a câmera porque hoje eu estou debaixo dos lençóis. Eu pensei que tinha saído do banho. Não, não. Que banho? Tem 3 dias que eu não tomo banho, tá fazendo Que muito frio isso, aqui, pelo ó. amor de Deus, gente, socorro. Educação ambiental para você. Aqui, ambientais, elas estão muito presentes, né? Elas estão, quer dizer, não é que elas estão muito presentes, né? A gente precisa desenvolver um olhar bem afinado para a gente conseguir perceber esses problemas e talvez agir, né? Nós temos a questão da mineração, temos a questão da água, temos a questão do esgoto e, e temos uma população, né, muito grande, inclusive universitária, que não vivencia a cidade, né? Quer dizer, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, foi muito assim, para mim foi muito peculiar, porque a reitoria ela tomava algumas medidas, e essas medidas se referiam como se os estudantes da UFOP só morassem na Bauxita, né? Então, não há um conhecimento da cidade, um vivenciar na cidade, né? Bom, então esse é só um preâmbulo e talvez uma chamada de atenção, né, para algumas pessoas que talvez chegando ali perto ali do centro de convenções nunca olharam para o Rio ali para ver essa questão do esgoto de maneira bem detida. Verdade. Mas a cidade, não só Ouro Preto, mas qualquer cidade, ela tem que ser pensada na perspectiva de um laboratório, né? Quer dizer, enquanto a gente não tomar a cidade como um espaço para a gente pensar e intervir, tanto na questão da gestão quanto da educação ambiental, nós vamos acumulando problemas que vão Travou, Fábio? Acho que deu nossa uma travada qualidade de aí. vida. Esse Voltou. descolamento. Opa, me preocupa muito esse descolamento entre ser humano e natureza, né? Então, é uma questão que eu até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Isso existe de fato e é muito difícil até, por isso que eu tento sempre levar as turmas para Paracatu e por isso que não pode deixar de haver o campo, né, nas disciplinas. Enquanto a pessoa não está vivenciando, é aquela história lá até mesmo aquele momento que eu tirei a foto lá no Museu de Arte do Rio, daquela instalação da comunidade, é um momento em que a gente está interagindo, né? Se você não está no lugar e se você não vivencia as questões do lugar, você não vai se afetar por aquilo. Por que o grupo da Rafaela, o Felipe e o Marcos, o Breno e o Marcos se incomodaram com o Rio? Porque estavam vivenciando, né, aquela situação. Agora, se você não procura interagir com o espaço, você não vai conseguir nunca se afetar por aquele espaço. E se você não se afetar, e isso é um princípio básico em qualquer forma de educação, se você não afeta, você não tem possibilidade de modificação, né? É mais ou menos o que aconteceu também com a Renata lá no Parque do Itacolomi, que ela se sentia afetada pelo parque, ela queria trabalhar no parque e ela se envolveu com a questão das placas. Assim a gente vai se envolver com qualquer coisa, a rua da gente, a rua daqui está arriscada a ser asfaltada. Eu estou ficando louca, porque eu não quero asfalto aqui, pelo amor de Deus. Então, se a gente não se envolve, a gente não se afeta. Se a gente não afeta, não modifica. É isso. Cristina, nós temos aqui uma pergunta do Ricardo no chat.
Como enfrentar o desafio posto pela industrialização com o seu resultado simultaneamente produtivo e predatório? Então, é uma pergunta nada simples, né, Ricardo? Pergunta, assim, para ser apresentada numa conferência de Estocolmo, uma coisa assim, porque exatamente esse era um dos pontos discutidos na conferência de Estocolmo, o crescimento vertiginoso de industrialização, causando poluição, causando várias questões ambientais. E na verdade, é uma discussão que acontece até hoje, né? Quando eu coloquei aquela provocação a mineração não necessário, é porque muitas pessoas não se veem vivendo sem a mineração. Então, se você não vê possibilidade de viver sem a mineração, como é que a gente discute isso de uma forma em que todo mundo consiga viver e que não vá causar mais mortes até por soterramento? Aí não é uma resposta para uma pessoa nem para uma disciplina. Aí eu acho que é uma discussão que a gente tem que trazer. Olha o que foi que eu escrevi no quadro. Vou falar daqui a pouco para você, tá? Que é uma questão que a gente tem que trazer para a sociedade e provocar os movimentos sociais para que essas discussões continuem vivas e que as pessoas continuem se incomodando. Porque a gente não vai trazer solução, mas a gente tem que colocar a discussão. A nossa obrigação, como formador, é não deixar essa discussão morrer e provocar a continuação dessa discussão. Então, se a gente participa dos movimentos sociais e se a gente propõe coisas em sala de aula, eu acho que já é um caminho para isso que você perguntou aí. Mas não sei qual é a resposta não, viu? Fábio, pode falar. Era você que estava de próximo. Eu tô com saudade da Cristina, eu quero falar bastante com ela. Meu pai. Às vezes que eu tenho encontrado com ela não são papos tão produtivos, a gente está tomando vinho. Mas online, né, Fábio? Online, com certeza. Mas, Cristina, uma coisa que eu venho batendo sempre aí, ó, não sei se em conversas que a gente já teve, mas nessas lives que a gente tem feito aí, né, com o pessoal da Eremantos e com o DA, da Biologia, é que se cria, né, principalmente, eu não vejo muito TV aberta, mas de vez em quando escorrega algumas propagandas no YouTube, né? E vem essa questão do novo normal, que as pessoas serão mais solidárias, e não é uma coisa muito que a gente observa, né? Quer dizer, eu estou falando, né? Tem uma colega minha que é espírita, falou que o pessoal recebeu uma carta psicografada falando do efeito transformador dessa pandemia. Eu falei, não acredito que você está falando uma coisa dessa, porque para mim as pessoas só estão continuando sendo machistas, homofóbicas, racistas, mas estão de máscara. É a única diferença que eu estou vendo. E às vezes quando nem com estão de máscara, né? Quando estão de máscara. Então me preocupa muito com essa naturalização das coisas, né? Achar que uma pandemia ela pode trazer uma melhoria, né? A morte de 100 mil pessoas por baixo, né? Trazer uma melhoria, porque a própria experiência com a Samarco me mostrou que essa indústria do lucro, do desastre, ela dá muito lucro, né? Então, enquanto tem países perdendo e o PIB está diminuindo, e a gente observou que os mais ricos no Brasil, eles tiveram um acúmulo de riqueza, né? Nesse período, que é o aumento do patrimônio. E
A Mariana está falando que a Federação Espírita Brasileira não confirma a legitimidade dessa psicografia. Mas é só um exemplo mesmo, não vou entrar nesse mérito da questão do espiritismo. Mas me preocupa muito, né, a gente ter essa perspectiva muito salvacionista, né, e pouco crítica e pouco política no sentido do engajamento em ações para essa transformação. Essa transformação não vai vir por mobilização, ela vai vir por participação. Mobilizar na rede é muito pouco em relação ao que a gente pode fazer, fazendo pouco na nossa comunidade. É uma coisa interessante. Então, é nesse sentido, né, que a gente talvez tenha que pensar uma educação ambiental, e nessa perspectiva que eu acredito que nós pensamos, né, dessa educação ambiental como um ato político. Falei demais, a palestra não é minha. Mas não tem como não ser, né? Não tem possibilidade, aliás, nenhuma aula de nenhum assunto não tem como deixar. Nossos atos todos são políticos, sempre. Qualquer coisa que a gente faz. Mas que de fato, é mais fácil. Ainda mais agora, né, Fábio? A gente está num período que o recolhimento é necessário. A gente sabe que é importante, que é necessário. O pouco contato que a gente tem é um contato extremamente higienizado e distante. Então, a gente está num período que é muito sofrido para quem sabe que precisa trabalhar com essa mobilização social. E, ao mesmo tempo, a gente está sofrendo tudo quanto é lado, né? Vem pancada de tudo quanto é lado. E se por um lado, a gente se sente protegido pela situação que a gente está vivendo, porque temos casa, temos comida, temos todos que estão do lado da gente protegido, por outro lado, a gente, como é que você falou, essa propaganda que entra, mesmo a gente não assistindo o jornal, essa pouca propaganda que entra, não tem como você não saber, você tem que saber do que está acontecendo, e você sofre. O inferno. É um inferno, porque os ataques vão desde descaracterização do ambiente onde você está, no ao redor onde você está, até questões econômicas que estão solapando a vida do Brasil inteiro. Então, a participação política deveria trazer também, nesse momento, não só a necessidade de ir para a rua, mas a necessidade de compreender, de estudar e de fazer contatos que nos levem a compreender como que a gente pode entrar nesse processo. Não que a gente vá solucionar nada, mas como que a gente pode interferir. O que a gente pode fazer para interferir? E a gente tem que ter claro, muito claro, que a gente não interfere sozinho. Que se a gente não está no grupo, não está no movimento, não está organizado de alguma forma, a gente não interfere. Não tem como interferir. Não sei, a minha maior agonia é essa. Agora é o que está me deixando mais agoniada, porque eu sou de ir para a rua, né? Você sabe. Meu negócio é ir para a rua e gritar. A gente não pode ir para a rua e gritar, tem que ser organizado. E organizado é na intelectualidade. Na intelectualidade, a gente tem que ser também empático, tem que respeitar o espaço do outro e tem que saber onde que pode interferir, fazer interferência. Ai, gente, tem hora que fica um silêncio que parece que não tem ninguém aí. Eu quero falar um pouquinho. Na verdade, eu tenho muita coisa para falar, mas pensamento muito rápido. Cris, adorei muito a palestra, todos
os comentários. Eu acho que foi uma das disciplinas que eu não consegui fazer durante a graduação. Não sei se eu vou continuar na licenciatura, mas se eu continuar, eu espero muito fazer. É uma disciplina que eu acho muito bacana. E hoje em dia, eu estou no mestrado fazendo um projeto de extensão com o pessoal da agroecologia. Então, tendo um pouco mais de contato com a comunidade. Quando eu, na graduação, fazia campo lá em São Bartolomeu, a gente percebia como que as pessoas, elas precisam do retorno da academia. A gente está lá fazendo a pesquisa e eles não sabem por que a gente está fazendo a pesquisa. Então, essa parte de levar para a comunidade o que a gente aprende dentro de sala de aula é, assim, é esplêndido para mim. E falando um pouco também dessas coisas do faturamento, do consumo, tudo mais, uma das coisas que eu consegui perceber no curso de agroecologia é como que a gente prefere ir ali no EPA, no Cooperouro, comprar umas coisinhas super agrotóxicos, porque são baratinhos e tudo mais, e não levar para frente os agricultores familiares da região, igual o Fábio falou lá também no começo, sobre o pessoal de Ouro Preto. A gente realmente não conhece a cidade, a gente fica no nosso mundinho de UFOP, no nosso mundinho de república, no nosso mundinho de bairro, e a gente esquece de conhecer o que está acontecendo na cidade. A transferência de um título de eleitor para o pessoal votar em Ouro Preto, porque tem que colocar pessoas responsáveis na cidade para coordenar, porque você está morando ali, são 5 anos da sua vida, é pouco tempo, mas você também tem que fazer, dar um retorno para o pessoal da cidade, não é só ficar ali naquele mundinho de UFOP. Então, assim, eu queria mais colocar umas considerações, mesmo não fazer nenhuma pergunta, e eu acho que a gente tem que sair desse mundinho de UFOP, conhecer a comunidade. Eu demorei um pouco para fazer isso, mas eu acho que antes tarde do que nunca, né? Então, fica a vida toda. Olha que me respeita. Mas eu acho que a gente tem que fazer projetos para tanto o pessoal do bacharel, porque tem menos contato do que a licenciatura, e fazer com que a comunidade seja... tenha o contato com a academia, porque a gente vê as pessoas mais simples da comunidade, São Bartolomeu, Mariana, Paracatu, Barra Longa, o pessoal que a gente trabalha ali perto, eles não têm tanto conhecimento do que a gente está fazendo na academia, e isso é uma coisa muito triste, porque a gente vive, sim, 10 anos na UFOP ou em Ouro Preto, e não traz nada para eles. Então, acho que esses projetos que você faz são muito interessantes, porque você faz com que a academia chegue à comunidade, a comunidade também chegue à academia. Então, que a gente precisa muito e é muito importante. E é só isso, eu também falei demais. Não é fácil não, viu? É difícil. É difícil fazer essa... E você sabe disso, que você está agora bem no olho do furacão, né? Não é fácil, é difícil. Não. É difícil. O Fábio está dizendo que a Daniela só está comprando agora lá no pessoal da agricultura familiar. Eu também, só estou fazendo feira no pessoal da agricultura familiar. Isso aí. Mas saí até daquele grupo que tem lá do Jean, mas é porque eu estou direto lá com o Tião. O Tião está me abastecendo. Tá certo, mas é importante é isso. Ricardo saindo. Ricardo, obrigada por ter vindo. Fran, mas você continua esse trabalho aí que você está fazendo, que é um trabalho bem importante. Isso aí, é isso que eu falo, a gente tem como intervir, entendeu? A gente está numa posição que a gente tem como intervir, e todo mundo tem, sabe? Não é só na hora que você está sofrendo alguma ação, você passou por alguma situação, que você tem que pensar que aquilo me afetou e eu tenho que fazer alguma coisa por aquilo. Não, você tem que se colocar como afetado. Se você não se coloque, e o nosso lugar na universidade
É um lugar perfeitamente possível para isso. A gente tem acesso a muita coisa. E a gente tendo acesso a muita coisa, a gente pode também realizar muita coisa. Eu vou querer falar de novo, hein, se pode deixar. Fale. Pelo amor de Deus. Então, uma coisa que a Fran falou, me chamou a atenção, né, porque principalmente esses trabalhos relacionados à agroecologia e educação ambiental, eles têm muito esse contato com o outro. E eu sei que a Fran, né, pelo que eu conheço, o que faltou só foi essa observação. Muitas vezes, né, a gente vai não apenas para ensinar, a gente vai para aprender, né? Então, essa questão da escuta, a questão de participar de um coletivo de pessoas que a gente desconhece, né? Porque, por exemplo, a Fran, ela tem uma história ligada ao campo, né? Quer dizer, os pais dela, até onde eu me lembro, eles são agricultores, ou a família dela é de agricultores, né? Mas tem algumas pessoas aqui que não, né? Mas tem interesse sobre questões relacionadas à agricultura, né? E para isso, não basta apenas a gente levar conhecimento, porque tem gente que vai levar conhecimento, mas nunca plantou uma cebolinha na vida, né? Então, sabe de experimento lá, né? E não sabe necessariamente o pessoal fala muito dessas questões, né? Pega uma enxada e vai capinar um lote, né? Não existe um conhecimento corpóreo que está relacionado ao golpe, né? Que eles falam do golpe, da enxada ou de qualquer ferramenta, que a gente não conhece, a gente aprende com o outro, né? A questão do ciclo da planta, tem uma colega minha que eu participei da banca, que ela fez trabalho com os índios. Ai, qual é a etnia, gente? Jacriabás, do norte de Minas, e lá eles percebem os diferentes tons de marrom, e que esses diferentes tons de marrom dizem muito sobre o ciclo, né, do solo e do clima que está acontecendo ali, que tem a ver com o cultivo, né? Então, não é coisa que a academia te ensina, é o contato com o outro, né? Então, esses trabalhos de educação ambiental, agroecologia, trabalhos socioambientais, eles necessitam muito dessa questão da humildade, é uma questão que é importante, né? Eu estou aqui para te ajudar, mas estou aqui para aprender, e no aprendizado a gente precisa dialogar. Falando bonito hoje, gente. Tá lindo. Ainda bem que tá gravado, né? Mas é exatamente isso. Eu também percebi, quando eu fui para campo, nossa, assim, aprendi tanta coisa, e coisas que a gente não aprende dentro de sala de aula. Claro que a gente aprende aquele pouco e tal, mas a gente tem um complemento muito maior quando você tem o contato com as pessoas que já conhecem, que vivem daquilo ali há muitos anos. Então, assim, é uma troca de informações gigantesca, né? Tanto da academia quanto da pessoa que já está ali. E, assim, e eles ficam muito curiosos. Pelo menos eu falo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu fui fazer campo, sempre alguém perguntava alguma coisa, por que eu fazia essa pesquisa, o que o pessoal da UFOP fazia, por que não tinha médico indo no mato, por que o pessoal da engenharia ia medir solo e não planta. Então, tipo assim, são coisas que eles gostariam de saber, e tem muitas coisas que eles passam para a gente que é fabuloso, que é fantástico. Então, é muito, muito legal. Por isso que eu sempre fico batendo na tecla também de ter campo, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo na comunidade, não só ir no Itacolomi da vida. Não tem ninguém morando em Itacolomi. Você tem que ir em São Bartolomeu, em Ouro Preto mesmo, nos Campos em Mariana. Então, você tem que ter o contato com a comunidade também, você tem que ter aquele feedback. Mas isso que o Fábio falou, realmente, que a Fran falou, é muito importante. Eu lembro que eu cursei a disciplina de Educação Ambiental na UFMG, com a professora Paulina Maia Barbosa, e ela sempre falava
Você chegando no campo, você não sabe de nada. Você é uma pessoa que sabe das coisas técnicas que você aprendeu na faculdade, mas quem tem um conhecimento de verdade é a comunidade. Então, assim, a gente precisa ter esse retorno de a gente primeiro ouvir muito o que as pessoas têm para falar, para depois a gente poder falar, ah, muito bom, isso que você sabe, mas olha uma teoria por trás do ciclo do que o arroz nasce, que o milho nasce. Então, assim, é muito importante quando a gente está tratando principalmente da educação ambiental, ou mesmo de simplesmente de divulgação científica, né? A gente entender a situação daquela pessoa, entender todo o conceito histórico-cultural que ela vive, para depois a gente dar uma aplicação de um conceito técnico ou alguma coisa do tipo. Porque senão a gente só vai estar falando um tanto de coisa sem sentido, se a pessoa não souber aplicar aquilo na vida dela. Então, assim, para a gente saber como que a pessoa pode aplicar, a gente tem que entender um pouco, né, ter um pouco de empatia e saber da vida da pessoa. Então, assim, é realmente muito importante, a gente não faz educação ambiental numa via única, né? A gente sempre precisa de ouvir, falar, ouvir e principalmente ouvir mais do que falar. É isso aí. Por isso que eu gosto de ouvir vocês. O que eu escrevi no quadro, mulher? O que você escreveu no quadro? Meus ovos. Realmente eu não precisava ter ouvido isso. Eu quis saber muito. Curiosíssima ali para saber esse tipo de coisa. Eu me percebo como Ele mesmo escreve, ele mesmo pergunta, pô. Ah, mas eu sou desaforado em várias situações, eu não lembro. Tá bom. Eu não achei ruim, não, que você foi desaforado. Só que você não sabia o que era. Contou, mas você não contou também que. Agora Mas tá você não gravado, contou gente. também o dia que eu escrevi também uma coisa no quadro e você fez um testamento também, né? Mas não, eu não escrevi meus ovos, até porque não tem escrever, né? Eu Eu nem coloquei no lembro mais quadro o que eu assim, escrevi. Escrevi artigo da eu estava dando Constituição. aula, aí eu coloquei, chamando a atenção dos alunos, eu coloquei assim, família educa, escola ensina. E fiquei dialogando sobre essa frase, como é que essa frase ela é incompleta, porque os dois participam desse processo de educação, né? E também do processo de ensinamento. E fui embora. Depois, menino, a hora que eu voltei, tinha a Constituição inteira escrita no quadro. Eu só citei o artigo da Constituição, ué. São os bastidores. Cenas deletadas. É. Colocar, fazer. Depois tem que fazer um vídeo só do debate bio, coisas que deram errado nas conversas. Aí essa conversa paralela, discussão de Cristina e Fábio. Nossa! Nossa Senhora. Ai, gente, tá certo, era isso. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Que aí a gente já tá quase chegando às 5 horas. Também não vou ficar prendendo a professora aqui para sempre. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que eu não. Gente, se ninguém tiver mais nenhum comentário, mais nenhuma dúvida. Ah, tá. É só um agradecimento mesmo. Então, a professora tem vários agradecimentos aí. Ah, não, Fábio, por favor. Então, Bom, gente, muito obrigada. obrigada, professora, pela sua presença. Foi ótimo. A gente pode ver pelos milhares de comentários aí no chat, galera falando muito bem, agradecendo super. Então, em nome do debate bio, a gente queria agradecer muito a sua participação. Em nome da Eremantes também, em nome do DA, alguém do DA fala aí, obrigado.
Mas acho que todo mundo ficou bem grato, assim, com essa apresentação. Tiveram bastante assuntos, assim, pra gente poder refletir, pra gente poder discutir depois também. Então, eu queria realmente agradecer. Muito obrigada por ter aceito aí esse convite. Foi massa. Eu que agradeço, eu agradeço demais vocês todos, agradeço a generosidade de todo mundo também que fica colocando mensagem aí e adorei participar. Foi bom demais. Excelente. Foi incrível, Cristina, muito obrigada. Todo mundo adorou aí, conversa, palestra. Foi ótimo. Obrigada, Lívia. Gente, se é isso, então, boa tarde para todo mundo, bom descanso para todos. Obrigada. E é isso, gente. Semana que vem tem mais debate, então fiquem atentos. Compartilhe com os amigos também, gente. Compartilha, galera. Eu vou compartilhar também. Boa. Ah, lembrando, gente, que todos os vídeos do debate a gente grava, então depois a gente está disponibilizando tudo lá no site, no YouTube do DA. Então, assim que esse vídeo terminar de gravar, a gente coloca ele na pasta do Drive e aí a gente sobe ele para o YouTube. E aí depois vocês podem perguntar para a gente que a gente disponibiliza o link. Eu acredito que até o final de semana essa palestra já vai estar lá no canal do DA. E as anteriores também já devem estar lá. Beleza? Obrigada, gente. Gente, valeu, Beijo. Cristina. Beijão, gente. Beijo.